Boa tarde, eu me chamo Dayana, eu sou graduada mestre e doutora em Geografia aí pela Unesp de Presidente Prudente. Então é um prazer estar aqui, né, depois de alguns anos. Atualmente eu estou vinculada ao Instituto Federal de São Paulo e eu vim apresentar um trabalho que faz parte, né, de algumas reflexões pós-tese e também de atualização, né, de um material que eu acabei refletindo e pesquisando sobre isso. Eu não vou falar sobre a minha tese aqui, é apenas um pequeno recorte de atualização, mas depois do debate, né, se alguém quiser saber mais, eu posso falar mais alguns detalhes. Então, começando, né, com alguns apontamentos gerais daquilo que eu apresentei no resumo, essa é uma atualização, né, de parte da minha pesquisa de doutorado, que foi finalizada em 2017, quando havia ainda só um projeto, né, da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, ainda não era nada concreto, né, as obras não haviam sido iniciadas, então por isso é uma atualização. O objetivo aqui é compreender um pouco melhor esse processo de integração regional entre Brasil e Paraguai a partir da construção, então, dessa nova ponte entre os dois países. Até o governo Dilma, né, essa ponte ela era chamada popularmente de Ponte da Solidariedade, né, mas no final do governo Temer e agora no governo do atual presidente Bolsonaro, essa ponte ela também é conhecida como Ponte da Integração. Né, assim como a Ponte da Amizade, então essa segunda ponte tem aí um nome popular e ganhou, né, esse nome Ponte da Integração, que também está baseada num discurso específico sobre a relação entre os dois países nesse momento agora que nós estamos vivendo. A metodologia para elaborar esse trabalho foi o levantamento bibliográfico, né, e também a análise de algumas narrativas midiáticas em torno da construção dessa segunda ponte. Então, o que é que a mídia apresenta, né, como resultado e como é feita, né, essa avaliação das obras, né, do projeto. Então a proposta é entender como é que essa narrativa midiática, de certa forma, ela cria um discurso, né, que vai incidir aí sobre a opinião popular. E aí tem um autor, né, um geógrafo muito conhecido por todas as pessoas que estudam geografia política e geopolítica, que é o John Agnew, né, que é um geógrafo estadunidense que vai falar sobre a geopolítica popular, né, que é aquele âmbito, né, das narrativas midiáticas, das redes sociais e que vão estabelecer e vão fomentar também um discurso, né, da população a partir das afirmações e das narrativas que são construídas ao longo do tempo. Bom, como resultado, né, eu cheguei aí a um primeiro apontamento de que a construção da segunda ponte ela está ligada diretamente ao papel que o Brasil desempenha no sistema mundo, e não vou falar muito sobre a teoria do sistema mundo moderno colonial do Emanuel Wallerstein, mas a maioria, né, já deve ter tido contato, onde ele vai classificar os países ou mostrar a hierarquia que os países possuem no mundo de acordo com as relações de poder e que está subdividida entre centro, semiperiferia e periferia, sendo o centro, né, onde está a centralização de capital, o comando, o controle e também desenvolvimento tecnológico, a periferia é o oposto disso e a semiperiferia é o papel mais complexo, né, porque se localmente a semiperiferia é uma liderança, do ponto de vista global, ela é subordinada. Então, o Brasil é um exemplo disso, e aí para o Brasil se manter nesse papel semiperiférico que foi alcançado aí na década de 70, é necessário expandir as suas infraestruturas e também fomentar todo um discurso a partir das suas ações em relação aos vizinhos. Bom, eu já vou indicar aqui algumas referências que dão o tom, né, dessa análise, já que a gente não tem muito tempo para falar sobre esse trabalho, mas a gente pode retomar depois, que é o John Agnew, né, para tratar sobre essa geopolítica popular. A Berta Becker e o Cláudio Egler, no livro, né, Brasil, uma potência regional na economia mundo, onde eles falam como é que o Brasil virou, né, se tornou uma economia considerada semi-periférica, a partir da modernização conservadora do período da ditadura militar. Também o Leonel Mello, que é um cientista político, que vai falar sobre a relação entre Brasil e Argentina na Bacia do Prata e como é que o Paraguai decidiu por aliar-se, né, ao Brasil e reconhecer o Brasil como liderança. A minha tese, né, que foi defendida em 2017, onde eu falo da geopolítica e da integração regional entre Brasil e Paraguai a partir das infraestruturas de transportes.
Tem também um trabalho, né, que fala sobre o progresso e a falta e o discurso midiático em relação à construção da ponte da amizade. Aí eu tento fazer um comparativo, né, um diálogo em relação à segunda ponte. E, por último, né, o Emanuel Wallerstein, que vai falar sobre o sistema mundo moderno colonial, a reestruturação capitalista, quais são as bases dessa nova economia a partir do século XVI. Bom, então, a primeira ponte, todos já ouviram falar sobre ela, que é a Ponte da Amizade. Essa ponte foi feita, foi construída e foi inaugurada em um período muito específico dos dois países, né, onde eles tentavam aí uma aproximação, tentando deixar para trás o Brasil, no caso, aquele ressentimento que pudesse haver no Paraguai por conta da Guerra do Paraguai. Então, foi uma mostra, né, da amizade dos dois países, daí o nome da ponte. E ela foi o golpe final, né, a cartada final para que o Paraguai se aliasse e reconhecesse o Brasil como uma grande liderança na Bacia do Prata. Lembrando que antes disso, tanto Paraguai, Uruguai e Bolívia ficavam ali, né, hora mais próximo do Brasil, hora mais próximo da Argentina, e as infraestruturas, inclusive, são indicadas na bibliografia dos primeiros geopolíticos brasileiros, como Mário Travassos, como o grande trunfo, né, que o Brasil poderia usar, poderia expandir as suas infraestruturas para conseguir esses aliados, né, com que esses aliados reconhecessem essa liderança e se consolidasse também como liderança na Bacia do Prata. Então, a partir dessa ponte da amizade, o Paraguai agora vai ter acesso ao porto de Paranaguá, né, um acesso mais facilitado ali para o escoamento das suas mercadorias, e isso é feito a partir da BR-277. Bom, naquele período, né, as narrativas midiáticas elas estavam em torno do progresso, do desenvolvimento, da modernização, utilizando diretamente essas palavras e exaltando o papel do Brasil, né, o Brasil como o país que promove esse desenvolvimento, então, na faixa de fronteira, como se a ponte fosse um grande presente para o Paraguai. Afinal, a ponte ela foi financiada pelo governo brasileiro. Aqui eu trouxe uma imagem, né, uma imagem assim de síntese que vai mostrar então aqui em vermelho, né, mais claro, a BR-277, o Porto de Paranaguá em laranja, aqui a Ponte da Amizade, né, em amarelo, e aqui nós temos as duas das principais rotas, né, do Paraguai, que é a rota número 7, a Pontilhada, e ela continua só que com outro nome, como rota número 2, e é possível então ter acesso à Assunção. Então a construção da Ponte da Amizade, ela foi uma infraestrutura, né, um ponto ali na rede muito importante por dar acesso, né, tanto ao litoral brasileiro, através e o Porto do Atlântico, né, de Paranaguá, como a capital Assunção. E já encaminhando quase para o final, né, vou falar então sobre a segunda ponte. A segunda ponte é um projeto para tentar desafogar um pouco o tráfego da primeira ponte, que é a Ponte da Amizade, mas é um projeto já muito longo, que já dura 30 anos. Porém, só veio entrar em vigor, né, o início das obras começaram em 2017. É utilizado um discurso político pelo presidente Jair Bolsonaro e também um discurso midiático que pode ser visto na Água 2 Foz, que é um jornal local de Foz do Iguaçu, e também na Gazeta do Povo, que é um jornal estadual, né, do estado do Paraná. Essa ponte como um feito do governo, né, do governo Bolsonaro e também da gestão do Ratinho Júnior, que é o governador atual do Paraná. No entanto, já é um projeto que está aí há mais de 30 anos, ele teve um avanço por conta dos estudos de impacto ambiental em 2017, quando foi incluído no PAC, e durante o governo Dilma, né, os relatórios eles foram adiantados, e eram relatórios extremamente complexos, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da engenharia, e por isso, então, a demora também para que esse projeto fosse colocado para frente. Quando tudo isso foi resolvido, aí sim, em 2019, foi possível iniciar as obras. A expectativa é que a conclusão seja em 2022 e atualmente 30% desse projeto está concluído. Aqui tem uma imagem, né, dessa primeira etapa de construção, lembrando que o Brasil também financia essa segunda ponte a partir da Itaipu Binacional.
Aqui só uma imagem, né, do Google Earth mostrando a localização da primeira ponte, que faz essa ligação entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Lembrando que ambas as cidades, mas sobretudo Cidade do Leste, foi desenvolvida por conta da presença da ponte, né? Então teve aí um dinamismo local relevante, significativo. E a segunda ponte ela seria construída aqui, né, entre Foz do Iguaçu e a cidade de Presidente Franco. A primeira ponte, então, ela vai estar destinada apenas à mobilidade, à movimentação de pessoas, enquanto a segunda ponte vai ser destinada para veículos pesados. E, finalmente, para não estourar aqui meu tempo, eu chego a algumas indicações, né, com essa primeira reflexão apresentada nesse trabalho, que é o fato do Brasil arcar com os custos da segunda ponte, faz com que nas narrativas midiáticas apareçam um tom, né, como se o Brasil estivesse doando um presente para o Paraguai. Então, muito próximo daquela primeira afirmação de que o Brasil estaria levando desenvolvimento e progresso à faixa de fronteira, quando, na verdade, esses acordos eles são feitos por ambos os países, né, e quem vai arcar com os custos ou não, né, é uma decisão que eles tomam no momento do acordo. Tanto que o Paraguai vai arcar com altíssimos custos para fomentar as infraestruturas aí entre Presidente Franco e Cidade do Leste. Então, o Paraguai também está investindo, né, não diretamente na ponte, mas em toda a rede que é necessária promover essa articulação. E esse discurso midiático contribui para reforçar esse imaginário, né, de uma hierarquia que existe entre os dois países nesse sistema mundo e também mostra, né, a imposição de um padrão de modernidade e colonialidade que o Brasil vai duplicar, digamos assim, na escala regional, né, aquilo que sofre numa escala mais global com os países do centro do sistema. E aí, né, fica essa indicação, essa última indicação, como uma referência de que é necessário estudar ainda mais, né, em torno desse discurso midiático, não só da segunda ponte, mas de uma terceira ponte que será feita a terceira ponte internacional entre os dois países, que será feita no estado do Mato Grosso do Sul, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Dessa vez, ela será arcada, né, todos os custos serão arcados pelo Paraguai, porém, né, já é possível ver nos discursos, né, jornalísticos o quanto o papel do Brasil ainda assim se sobressai e reforça, então, toda essa narrativa que foi construída. Bom, pessoal, é isso, eu agradeço vocês e depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode conversar mais. Muito obrigada.